Louvado seja o Senhor, a paz de Cristo seja abundante nos corações dos irmãos. Mais uma manhã, estamos aqui reunidos em torno da palavra de Deus, dessa mesa, essa mesa de banquete, esse alimento celestial para as nossas vidas. E vamos meditar com o auxílio do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido. Ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, conceda-nos a compreensão da Tua palavra, e que esta palavra, Senhor, dessa manhã, ela traga exortação, edificação, ela cumpra, ó Deus, o seu propósito na vida de cada um dos nossos ouvintes. Que a Tua misericórdia, Senhor, assista esse pregador que tanto precisa dela, e abençoe, Senhor, com graça todos os que me ouvem, que possamos, Senhor, realmente receber do Teu Espírito nessa manhã aquele pão, como dizem algumas pessoas, aquele pão quentinho, aquele pão cotidiano, o pão do dia, o pão que alimenta e que nos sustenta, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Meus irmãos, não é fácil nos dias de hoje a gente tratar de uma maneira mais grave, de uma maneira mais séria, mais aproximada com as pessoas sobre o reino de Deus. Eu confesso a vocês, eu aceitei a Jesus Cristo em 1984 e fui batizado nas águas em 1985. E eu nunca vivi um tempo em que as pessoas estivessem tão enganadas e tão desinformadas sobre o reino de Deus. Como nós estamos aqui numa escola bíblica, sempre a palavra que a gente traz é dirigida para os irmãos, para os crentes, para os frequentes da escola bíblica, mas pela graça de Deus nós estamos em uma reunião online. Então, muitas outras pessoas têm acesso a esse conteúdo, e eu quero falar de uma forma que todos aqueles que o acessarem compreendam aquilo que Deus ele me leva a transmitir a vocês. A compreensão do reino de Deus, a compreensão das coisas espirituais, no passado ela era mais nítida, porque havia uma grande diferença entre a mentalidade mundana e a mentalidade religiosa, entre aspas, a mentalidade ligada à religião, à forma cristã de ser. Então isso era mais evidente. Mas nos dias de hoje há uma mistura tão grande no entendimento das pessoas, há uma secularização, há uma, vamos dizer assim, mundanização de coisas que são ditas de religião, e há uma santificação, se é assim que eu posso dizer. Não sei se as minhas palavras elas dizem exatamente o que eu quero dizer, mas as pessoas estão santificando coisas que são profanas, e estão profanando coisas que são santas, e isso a cada dia mais. E quando pensam que estão se aproximando do reino de Deus, na verdade estão ficando mais distantes. E infelizmente isso acontece mais na casa do Senhor, porque lá fora as pessoas elas não estão preocupadas com uma vida de cidadão do reino de Deus.
Deus. Elas não estão preocupadas em cuidar de suas vidas, em ser boas pessoas, de moralidade, pessoas que agem com ética, que agem com honestidade, que agem com respeito. Essa palavra tem sido muito mal aplicada até ultimamente, respeito. E pessoas que agem politicamente correto e que confundem essa mentalidade com a mentalidade do reino de Deus. Então eu vou tentar esclarecer e tentar ajudar aqueles que me escutam, trazendo para vocês um apelo, um clamor, um convite grave. Eu não quero aqui olhar para você ou tratar com você que me escuta como uma pessoa que está perto ou que está longe de Deus. Eu não sei, eu não posso lhe julgar através da lente da câmera, eu não posso lhe julgar. Eu não estou vendo o seu rosto, nem sei quem você é, mas o Espírito Santo vai lhe ajudar a compreender seu estado e a entender isso e aplicar isso na sua vida. Eu não posso medir a sua distância ou a sua proximidade de Deus. Eu não posso falar para você que você faça isso ou aquilo para se aproximar de Deus, dando receitas. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é muito simples nessa manhã. O que eu quero lhe dizer é muito simples nessa manhã. Tão simples que talvez até você se irrite, talvez até você se aborreça e você diga: mas eu já conheço isso, eu já ouvi sobre isso, eu já tenho tantos anos no Evangelho, meu pai era evangélico, eu não sou evangélico, eu não sou evangélica, mas minha mãe é evangélica, meu pai é evangélico, eu vivi na igreja. Outros dizem: não, eu não estou na igreja, mas eu nasci no Evangelho. Enfim, essas frases que infelizmente não têm nenhuma sabedoria espiritual e bíblica nelas. E por isso talvez você rejeite aquilo que eu vou dizer ou o convite que eu vou lhe fazer, mas eu quero lhe pedir em nome do Senhor Jesus Cristo que você tenha atenção. Eu estou aqui nessa manhã para convidar você a seguir Jesus, a ser um discípulo de Jesus. E eu vou ser bem grave com isso que eu estou falando. Ah, pastor, mas eu já sou evangélico. E eu quero saber se você é evangélico. E eu quero saber de que igreja você é. E eu perguntei qual é a sua denominação. E eu perguntei quantos anos você tem de crente. Eu não perguntei isso. O apóstolo Paulo, ele usa uma expressão bem clara e bem evidente para os seus discípulos. Ele diz: olha, a circuncisão e a incircuncisão não são nada. Não importa se você era judeu ou se você é gentio, isso não te aproxima mais de Deus ou mais te afasta, porque vindo Cristo, o negócio é seguir a Cristo, o negócio agora é ser uma nova criatura em Cristo, é ser discípulo de Cristo. Você pode estar numa igreja e não estar em Cristo, você pode ser filho de crente e não seguir a Cristo, você pode compreender, ler, aprender e memorizar a Bíblia e não buscar a Cristo. Você pode entender tudo de Cristo, você pode entender tudo de igreja e não estar dentro do reino de Deus. É disso que eu quero lhe falar. É interessante como as pessoas podem jogar fora grandes oportunidades que Deus lhes dá por não terem entendimento, por não terem responsabilidade com sua vida espiritual. Você quer ver uma coisa? Eu vou trazer para você um exemplo bem simples. Se eu lhe presenteasse, se eu lhe desse de presente, pastor Fabiano está aqui perto de mim, pergunto a ele também, se eu lhe desse de presente, pastor Fabiano, um Viviti premiado
que foi campeão numa disputa, campeão por sua fibra, por ser um viviti limpo. Isso teria valor para o senhor? O senhor sabe do que eu estou falando? Não sabe, né? Talvez você também não saiba. O pastor Fabiano ficou assim. Talvez você também não saiba. Eu fui num torneio, e num torneio tinha lá um papa-capim de fibra, viviti limpo, e foi campeão, e eu ganhei ele, e eu quero lhe dar ele de presente. Eu pergunto, que valor isso tem para você? Se eu chegasse com um pássaro numa gaiola, um pássaro que foi campeão no torneio, e desse ele de presente para você, que valor isso tinha para você? Você ia sorrir, talvez você esteja sorrindo agora, porque eu falei de um jeito como quem não entende nada do assunto. Eu não entendo nada do assunto. Eu fui pesquisar isso para poder trazer isso como exemplo aqui, mas eu não entendi nada do assunto. Se alguém dissesse isso para mim não ia ter valor nenhum. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: esse pássaro premiado, ele vale de 8 a 10 mil reais. Já pensou, pastor? O valor dele comercial é de 8 a 10 mil reais, um comércio legalizado, registrado e tudo mais. Eu descobri esse mundo, né, de torneios de aves, de canto, né, aves de canora, entre os meus amigos, colegas de trabalho. Eu não conhecia isso. Aí você tem um pássaro premiado de grande valor, mas que você não entende absolutamente qual é o valor daquilo. Você ia desprezar, vai dizer: ah, meu Deus, que coisinha tão linda, um bichinho preso na gaiola. Você ia abrir a gaiola e ia soltar o pássaro. Isso tinha valor para você, ver o pássaro livre. Deixa estar que lá na frente tem um camarada que anda com gaiola e alçapão, e com outro pássaro de chamariz dentro, ia colocar na parede, ia catar teu pássaro e ia ficar com um bom dinheiro com ele, porque a gente solta aqui e o outro pega ali. Infelizmente essa é a realidade. Quando a pessoa não tem entendimento, quando a pessoa não compreende o valor das coisas, ela é cega para aquilo, ela não tem como ser beneficiada. Apenas o Espírito Santo de Deus pode abençoar a sua vida de tal modo que você compreenda qual o valor do reino de Deus. Mas para que você entenda o valor do reino de Deus, você tem que ser um discípulo de Jesus Cristo. Não adianta você querer fazer parte de uma igreja como membro de igreja não sabe qual é o valor do reino de Deus. Não adianta você estar congregado, visitando uma igreja assiduamente ou ser dizimista. Um dizimista fiel, ele não sabe qual é o valor do reino de Deus, apesar de ser dizimista, porque ele pode ser um dizimista por vários motivos. Qualquer prática religiosa, qualquer prática que se diga espiritual, ela não tem valor algum se ela não for recheada, se dentro dela ela não for preenchida por uma revelação pessoal do reino de Deus feita pelo Espírito Santo. Peraí, pastor Alon, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar na sua experiência com Deus. Qual é a sua experiência com Deus, meu amado? Que experiências você tem tido com Deus? Que tipo de relacionamento você tem tido com Deus? Esses dias eu estava lendo um texto de um puritano que viveu 37 anos entre os Quakers nos Estados Unidos, e ele escreveu assim: os nossos cultos, isso ele escreveu na década de 60, ele disse assim: os nossos cultos são preenchidos por muitas vezes de um programa, são regidos, por um programa e orientados pelo intelecto de uma liderança para suprir
de ação do Espírito Santo. Eu comecei a meditar naquilo. Ele disse: não há entre nós meios que estimulem a igreja a buscar a direção do Espírito Santo naquilo que ela faz na liturgia de seus cultos. Por quê? Eu compreendi onde ele quis chegar. Porque não adianta chamar as pessoas para orarem antes do culto para buscar a direção de Deus. Não adianta chamar as pessoas, venham em jejum para buscar a direção de Deus, porque isso, nada disso, nada desses atos emergenciais que a gente toma às vezes, não, vamos fazer uma oração, eu vou resolver isso, vou fazer uma oração. Às vezes esses atos emergenciais, eles não representam nada. Fazer uma oração prévia, orar antes de sair, eu vou resolver um negócio, eu vou orar. Às vezes esse ato, ele é inútil e não representa nada, porque ele está partindo de um coração que não tem a disposição de submeter-se a Deus. Aí é onde eu digo que hoje em dia, trazer para as pessoas a compreensão do reino de Deus e do seu relacionamento como cidadão do reino é muito difícil, porque nós estamos vivendo dias em que as pessoas olham para o Evangelho como um meio de alcançar seus propósitos e não como algo que traz para nós os propósitos de Deus e nos ensina a abrir mão dos nossos propósitos para absorver os propósitos de Deus. E aí está então o grande conflito. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 8, e vamos ler do versículo 27 ao versículo 30. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, de 27 a 30. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura, tenha um pouco de paciência para me ouvir, porque eu tenho certeza que aquilo que Deus compartilhou comigo para compartilhar com você é de grande utilidade para a sua vida espiritual. Marcos capítulo 8, versículo 27, nos diz assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Versículo 28. E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Versículo 30. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Esse texto aqui, ele nos dá um panorama de qual é o propósito de Deus do discipulado, de qual é o propósito de Deus na vida evangélica, vamos dizer assim, né? É como se fala hoje, porque a gente fala discipulado, aí muita gente está com a cabeça ainda cauterizada naquela reunião semanal de estudo dirigido da Bíblia. Estudo dirigido da Bíblia não é discipulado. Discipulado é todo o percurso, toda a jornada da vida do crente em comunhão e em busca do seu propósito pessoal com Jesus Cristo. Eu aceitei a Cristo. Vamos dizer assim, eu aceitei a Cristo. Na verdade foi Cristo que me aceitou, né? Mas eu aceitei. Aceitar a Cristo significa aceitar o discipulado. É decidir seguir a Jesus Cristo, é decidir imitar a Jesus Cristo. Ou seja, ser evangélico é o discipulado. Muitas pessoas não entendem isso e aceitam
participar de uma comunidade cristã, sem, no entanto, aceitar seguir a Cristo. E nós precisamos correr atrás desse prejuízo imediatamente, porque nós olhamos para a igreja hoje e vemos em todos os aspectos dela o prejuízo que a falta de entendimento do reino de Deus e a falta de entendimento do discipulado está trazendo para a igreja. É hora de nós alertarmos os pastores, é hora de nós alertarmos os líderes, é hora de nós alertarmos as pessoas que deixem seu orgulho de lado, que procurem sua liderança, que se submetam a orientações e aconselhamento espiritual, seja gabinete espiritual, seja uma reunião de 5 por 1, seja uma reunião de discipulado, como se diz mesmo, pessoal, 1 a 1, enfim, nós precisamos ser pastoreados, nós precisamos ser orientados, nós precisamos ser acordados para deixar essa visão de coisa secular, essa visão mundana de reino de Deus e absorvermos uma visão real, bíblica, eficiente, espiritualmente falando, do que é o reino de Deus, a fim de mudar nossas vidas. Porque enquanto insistimos numa falsa religiosidade, enquanto nós insistimos em não ter profundidade no nosso relacionamento com Deus, o casamento está sendo destruído, o lar está sendo destruído, a sua comunhão dentro da igreja está sendo destruída, você está perdendo a peleja para o diabo, você está perdendo a batalha contra o mundo. É isso que eu quero dizer. O projeto de Deus é que nós sejamos como Jesus, o modelo, Jesus, seja como Jesus, imitem a Cristo como eu sou imitador de Cristo. Paulo disse: imitem a mim como eu imito a Cristo. O projeto de Deus é que nós sejamos como Jesus. Eu vou lhe dizer uma coisa: Jesus, ele é o reino de Deus encarnado. É um erro muito grande das denominações criar ministériozinhos, pequenos ministérios isolados. É uma falta de entendimento quando no projeto do reino de Deus era que todos os ministérios fossem um só. Daí você vê a distância que a vida e que a realidade da nossa eclesiologia está do propósito de Deus. Não, minha igreja, tua igreja, meu pastor, teu pastor, que é isso? Mas é assim que é. É o tempo em que nós estamos vivendo, tempo grave, tempo ácido, distante de Deus, distante do propósito de Deus. Jesus Cristo, ele era o reino de Deus encarnado. Ele disse: olha, não dirão, ei-lo ali, ou está aqui, ou está acolá. É interessante que essa mesma visão se aplica ao reino de Deus. Ninguém pode dizer de uma instituição, não, o reino de Deus é a igreja batista, o reino de Deus é a igreja universal do reino de Deus, o reino de Deus é o presbiteriano, é o assembleano, são os pentecostais, são seja lá o que for. Não, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é visível, o reino de Deus não é assim, o reino de Deus é invisível, no entanto é palpável. João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vimos a sua glória, vimos o seu reino manifesto em carne. As pessoas da sua casa, elas estão precisando ver o reino de Deus, não é ouvir sobre o reino de Deus, não é entender sobre o reino de Deus, não é prescrutar teologicamente o que é o reino de Deus, não. Você é o reino de Deus, você deveria brilhar, você deveria mostrar o que na verdade o reino de Deus é, porque o reino de Deus somos nós. Todo aquele que aceitou a Cristo, todo aquele que admitiu o fardo leve de Jesus, que é o discipulado, é o reino de Deus. No versículo 27 e 28,
nós temos aqui um quadro interessante. Jesus ele tinha um objetivo. Então ele fez uma pergunta, mas ele fez em 2 etapas. Iam caminhando para Cesareia de Filipe, era um aglomerado de pequenos povoados, de cidades. Então eles iam caminhando. E no caminho Jesus olhou para eles, aproveitando a oportunidade, e disse: o que é que os homens dizem que eu sou? Já havia um tempo em que Jesus havia operado milagres, já tinha um tempo em que Jesus estava com eles, Jesus já tinha se relacionado com cada um deles, Jesus já tinha se revelado a eles. Então Jesus olhou para eles e disse: o que é que os homens dizem que eu sou? Eu quero falar com você sobre isso. Muitos crentes hoje não sabem coisas, não têm informações básicas que são instruídas na palavra de Deus, porque eles não querem ler a Bíblia, eles não querem vir à escola bíblica, eles não querem estudar, eles não têm tempo para essas coisas, mas eles escutam conversas irresponsáveis de pessoas que, como eles, também são irresponsáveis e que passam adiante informações erradas sobre as coisas espirituais. E eles não sabem o que é inferno. O inferno para eles é o que eles veem no filme. Eles não sabem quem é Satanás. Satanás para eles é quem eles veem no filme. Para eles o poder do diabo é aquele poder que ele vê no filme, que tem 2 extremos: ou ele acredita naquilo, ou ele não acredita nem na existência de Satanás. As 2 posições estão erradas. Qual é a informação que a Bíblia dá sobre o diabo? Qual é a informação que a Bíblia dá sobre o pecado? Qual é a informação que a Bíblia dá sobre o reino de Deus? Não sabe, não sabe. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para buscar a orientação de Deus, não tem tempo para pegar numa revista de escola bíblica, para participar de uma classe bíblica, não tem tempo, não tem interesse, não tem, vai ficar ignorante. E aí? Essa pessoa quer me dizer que está seguindo a Jesus Cristo? Essa pessoa quer me dizer que ela sabe o que é o reino de Deus? Duvido muito. Nos versículos 27 e 28, Jesus perguntou, indo a caminho de Cesareia de Filipe: o que é que os homens dizem que eu sou? Veja que resposta interessante. A primeira resposta foi: dizem que você é João Batista. Lembrem-se que Jesus Cristo começou o ministério dele quando João Batista havia sido preso. Foi que Jesus Cristo se deu a conhecer. João Batista foi preso e logo após veio a morte dele, ele foi decapitado. E o Espírito de Deus estava revelado em João Batista fortemente como profeta de Deus. E Jesus Cristo, com suas obras e com sua palavra, a mensagem de Jesus era muito parecida com a de João Batista, ou idêntica. Ele disse: arrependam-se, creiam no Evangelho, porque o reino de Deus está chegado. Então eles começaram a dizer: olha, ele está pregando o que João Batista pregou. O Espírito de João Batista está nele. A primeira evidência de um desconhecimento da palavra de Deus. As Escrituras não ensinam isso, o Pentateuco não ensina isso, o judaísmo não ensina isso, que uma pessoa reencarnou, que o espírito de uma pessoa saiu de uma e foi para outra. Se eles disserem: ah não, foi o Espírito de Deus que operava em João Batista, agora está operando em Jesus Cristo. Se o Espírito de Deus estava operando em Jesus Cristo, por que eles não seguiram Jesus? Certa feita, alguns escribas e fariseus chegaram para Jesus e perguntaram: em nome de quem tu fazes esses milagres? Perguntaram também: João Batista, ele batizava com a autoridade do céu ou dos homens? Perguntaram a Jesus: em nome de quem tu fazes esse milagre? Jesus disse: eu respondo se vocês me responderem uma pergunta. João Batista batizava com a autoridade do céu ou a autoridade dos homens? Aí eles ficaram numa dificuldade, porque se eles dissessem que era uma autoridade do céu, Jesus ia perguntar a eles: e por que vocês não se tornaram discípulos dele? Por que vocês não seguiram os ensinamentos dele? Mas se eles dissessem: não, era a autoridade dos homens, eles ficaram com medo do povo, porque o povo acreditava verdadeiramente que João Batista era uma revelação de Deus,
e eles então não queriam, porque para eles era muito importante a opinião popular, eles não queriam inimizade com o povo, então eles disseram: não sabemos. Jesus disse também: eu não respondo a vocês com que autoridade eu opero esses milagres. É interessante, meus amados, que a desinformação está estragando aquilo que você entende sobre mundo gospel. Eu não gosto nem dessa expressão, porque é uma expressão americanizada. Gospel é evangélico, mundo evangélico. Isso seria apropriado, não fosse um entendimento errado do que é gospel. Tudo o que é revestido de uma ideia de religião ou uma palavra que as pessoas consideram religiosa é gospel. Isso é uma besteira muito grande, isso é uma idiotice, isso é um vazio. As pessoas que defendem este tipo de ideal, elas são vazias, elas não compreendem que se eu disser para as pessoas: olha, se amem, se tolerem, cuidem uns dos outros, eu posso falar isso em meu nome, eu posso falar isso em nome da ética, eu posso falar isso em nome da moral, sem falar em nome de Jesus. Mas quando eu digo para as pessoas: amem uns aos outros, e eu estou dizendo isso na autoridade de Jesus Cristo, eu estou passando para as pessoas um mandamento de Deus com poder transformador. É diferente da moral, é diferente da ética, é vida, é a palavra de Deus. A opinião dos homens. O que os homens pensam sobre mim? Eu quero citar 3 coisas para você. Primeiro, da tradição hereditária. O que os homens pensam sobre mim? Em João, no capítulo 4, versículo 20, Jesus se encontra com a mulher samaritana e ela não revela a sua crença, porque aquilo que uma pessoa crê é revelado diante de pessoas sinceras. Se a pessoa com quem você se relaciona não é uma pessoa sincera, é uma pessoa que tem um relacionamento com você superficial, você não tem que tratar de coisas espirituais, porque coisas espirituais, elas revelam sua intimidade, elas revelam aquilo que você sente, aquilo que você crê, e muitas vezes a gente tem vergonha, a gente tem medo de se passar por ridículo na frente das outras pessoas, dizendo que crê numa coisa. Se ela não crê, e se ela for um ateu, ou se ela crê diferente, ela vai me ridicularizar, então eu não compartilho. Jesus chegou com a mulher samaritana, e depois de todo aquele episódio com ela, revelando a vida dela, revelando coisas sobre ela, ela disse: mestre, eu vejo que és profeta de Deus. Aí ela abriu o coração. Nossos pais adoraram neste monte, e vocês, judeus, dizem que tem que adorar em Jerusalém, né? Vamos dizer assim, quem é que está com a razão? Ela abriu o coração e falou daquilo que ela duvidava. Ela tinha uma dúvida, porque o apelo do judaísmo, dizendo que a salvação vinha dos judeus, como o próprio Cristo afirmou, era bem legítimo, de acordo com a palavra. Se você for estudar a origem do culto em Samaria, você vai entender. Ela disse: mas os meus pais, os nossos pais, a nossa sociedade diz que devemos adorar aqui no monte. O que os homens falam sobre mim? A opinião da tradição hereditária não revela Cristo. O que os seus pais lhe ensinaram sobre Jesus, mesmo que eles eram evangélicos, não vai elucidar ao seu coração o que é o reino de Deus. Você não vai entender o que é o reino de Deus pela orientação que os seus pais deram. Não é suficiente. A experiência que outra pessoa teve não é suficiente para me persuadir a entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu preciso ter uma experiência pessoal com Cristo. O Espírito Santo dentro de mim é que me persuade a me render todo, a me entregar todo, a me dispor todo a Deus. Só uma experiência pessoal. Os pais muitas vezes foram irresponsáveis, porque já herdaram essa irresponsabilidade, vão dar tradições vazias de religião, de denominação,
de crendices, de desinformação, e você precisa filtrar essas coisas pelo conhecimento da palavra de Deus, colocar de lado aquilo que não lhe serve e reter apenas aquilo que é bom. Preste bastante atenção. A pergunta de Jesus foi: o que os homens dizem sobre mim? A respeito de mim, qual a opinião deles? A segunda opinião que pode errar muito sobre Jesus Cristo é a opinião majoritária, ou seja, a opinião da maioria. O que é que a maioria pensa sobre Jesus? Você vai andando na rua, aí você puxa um folheto: meu amigo, olha, eu queria compartilhar com você essa palavra de Jesus Cristo. Ela é importante? O cara diz: oxe, é muito importante. A palavra de Jesus é importante? A palavra de Jesus é importante. A palavra de Deus é importante? É importante. Deus é bom? É bom. E o Evangelho? O Evangelho é a salvação, amém. Você é evangélico? Não. Fazer como aquele mesmo, né? O cara não é evangélico. O cara não segue a Cristo. O cara não tem conhecimento de Deus. O cara não se comprometeu com Cristo. Tudo para ele é importante. Por quê? Porque é a opinião majoritária. Na opinião das pessoas, Jesus era uma boa pessoa, mas Maomé também era, mas Allan Kardec também era, mas Buda também era, mas, sei lá, Gandhi também era. Jesus é só mais um. E para você, quem é Jesus? Ele é só mais um? Não, Jesus, ele é o tema dos hinos da harpa. Bom... Bacana, todos os hinos da harpa falam sobre Jesus. Que coisa maravilhosa. E daí? Isso vai transformar a sua vida? Não, Jesus está escrito aqui na minha igreja ali, ó. Jesus salva. Jesus é aquele nome maravilhoso. Quem é esse nome? Quem é esse homem? Quem é essa pessoa, pelo amor de Deus? O que é que ele faz? O que é que ele cura? O que é que ele muda? O que é que ele transforma? Como ele se apresenta? Como ele se revela? Até quando você vai ficar sem saber nada? Pelo amor de Deus, irmão, reaja. Pelo amor de Deus, escute essa palavra que eu estou trazendo para você, e em nome de Jesus Cristo, se congregue agora na igreja, procure sua liderança, procure o povo e diga assim: olha, eu quero compromisso com Jesus, eu quero esse negócio de discipulado. Como é que eu faço para viver uma vida mais intensa de relacionamento com Deus? Por fim, nesse primeiro ponto, sobre a opinião dos homens, a gente falou sobre a opinião da tradição hereditária, sobre a opinião majoritária, que é a opinião da maioria. Vamos falar sobre a opinião da ortodoxia? Muito bem. A opinião da ortodoxia sobre Jesus Cristo. Aí você vai e mergulha na teologia. Aí você mergulha nos compêndios de teologia sistemática, cristologia. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele é o Verbo encarnado. Jesus Cristo, ele é o Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus conosco, Emanuel. Ele é o ungido de Deus, ele é o Messias, a estrela da manhã, blá, 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 blá. O que este conteúdo trouxe de relacionamento com Jesus Cristo para você? Esse conteúdo não vai ter nenhuma utilidade se você não conhecer a Jesus Cristo pessoalmente. Quando você tem um relacionamento com Cristo e abre a Bíblia e diz que Ele é a estrela da manhã, você pode dormir tranquilo, porque quando amanhecer o dia, a estrela vai estar lá para guiar você. Ele é tua orientação, Ele vai te levar a navegar no rumo certo. Você não vai errar, não importa a tormenta, pandemia, isolamento social, coronavírus, seja lá o que for, você não vai errar o caminho, porque Ele é a estrela da manhã. Você vai: agora eu sei porque Jesus é a estrela da manhã. Relacionamento, meu amado. A teologia não é nada se não houver relacionamento pessoal com Jesus Cristo. João capítulo 9, de 18 a 25, conta a história de um cego de nascença. Esse negócio é muito engraçado, porque assim,
Eu conheço cegos que ficaram cegos depois de adultos. Ficaram desesperados, porque enxergavam tudo e começaram a ter dificuldade de ver as coisas, não viam mais como viam antes. Mas o cego de nascença, ele não pode sentir falta, porque é uma coisa que ele nunca teve. Ele não estava pedindo a ninguém para enxergar, ele já estava acostumado com aquilo, não havia desespero nele. Desde que nasceu, ele já nasceu cego. Vem Jesus, encontra-se com ele, faz lodo com saliva, passa nos olhos dele, faz no tempo de Siloé, lava. Ele lavou-se e ficou vendo. Pronto, beleza. Aí ele começou a contar para as pessoas: eu estou vendo, foi Jesus. Aí a liderança religiosa diz: que milagre é esse? Que história de milagre, que nunca se viu isso aqui. Que história é essa? Esse homem nem cego era. Não, eu sou cego desde que nasci. É mentira sua, não é verdade. Vocês conhecem ele? Conhecemos. Ele é cego desde que nasceu? É. Nós não acreditamos. Chama os pais dele. Chamaram os pais. Aí perguntaram para os pais: esse homem é cego desde que nasceu? Ele é filho de vocês? Eles disseram: é nosso filho e nasceu cego. Agora, como ele está vendo, a gente não sabe. Sabe por quê? Eles disseram que não sabiam, porque eles não tinham conhecimento da ortodoxia, eles não tinham conhecimento do padrão religioso que tentava responder todas as coisas. Eles não tinham esse conhecimento. Então, já que aqueles eram os líderes, já que aqueles eram os sabichões, eram os sabitudos, e estavam dizendo que aquilo que era uma verdade, que estava ali diante deles, era mentira, porque quando você tem um coração obstinado, a verdade ela pode estar bem clara na sua frente, você diz que é mentira. A pedra é branca, aí você diz: não, essa pedra é azul, e acabou, a sua opinião vai ser assim, porque você é obstinado. E aí eles disseram: olha, ele é nosso filho, ele nasceu cego, mas como ele está vendo, a gente não sabe. Pergunte a ele o que ele diz. Eles, com medo de não corresponder aos padrões religiosos da época. E muita gente hoje está dentro das suas igrejas escravizado por líderes, escravizado por pessoas, presos a padrões, sem gozar uma vida plena, próxima de Jesus Cristo. Por quê? Porque não é o padrão que está sendo estabelecido naquele grupo. Eu queria que você refletisse sobre isso. Não faça isso não. Abra o seu coração para aquilo que o Espírito Santo tem para você, para viver uma vida plena diante de Deus. Não se faça escravo de nenhum homem ou de nenhuma pessoa. Nós não seguimos pastores, nós não seguimos padres, nós não seguimos gurus, nós não seguimos mestres, não, nós seguimos Cristo, Jesus Cristo. Ele sim é o nosso Senhor e Mestre. E aí chegaram para aquele homem e disseram: dá glória a Deus que esse homem é pecador. Olha aí, o padrão. Porque disseram que Jesus era pecador? Eles não tinham acusação nenhuma contra Jesus, eles não tinham nenhuma falha contra Jesus, mas eles partiram do princípio de que todos os homens são pecadores, então aquele homem tinha que ser pecador também. Tudo bem, não conheciam Jesus, né? Aí aquele ex-cego disse: se ele é pecador, eu não sei, mas eu era cego e agora eu vejo. Você pode não ter as respostas, a teologia pode não ter as respostas para os seus conflitos, as mensagens pregadas nos púlpitos podem não ter as respostas para os seus conflitos, mas em um relacionamento pessoal com Deus, em um ato de misericórdia e de luz, Deus age na sua vida e traz a resposta. Aí você sabe a resposta, você viu aquilo que Deus fez, você agora está: entendi, Senhor. A teologia não vai responder, a eclesiologia não vai responder, a ortodoxia, o fundamentalismo não vai responder,
mas o seu relacionamento com Deus respondeu, baseado na palavra de Deus, andando na palavra de Deus, porque não existe relacionamento com Deus que fuja da Bíblia, viu? Não existe. Deus vai e lhe dá sabedoria, porque você tem relacionamento com Deus. Aquele homem, ele estava fugindo da ortodoxia. Aquele homem foi tirado do meio de uma multidão de pessoas cegas. Jesus disse a ele: olha, isso aconteceu na tua vida para cumprir o propósito de Deus, que é que aqueles que são cegos vejam e aqueles que dizem que veem se tornem cegos. Não é o que eu estou falando? Por fim, meus amados, João capítulo 5, versículo 39 e 40. Aí Jesus dá um tapa na cara da ortodoxia. Ele diz assim: vocês examinam as escrituras, porque julgam que nelas há a vida eterna, mas vocês não veem a mim. Um estudo da teologia que não lhe leva a um relacionamento a Jesus Cristo, uma vida eclesiástica que não lhe leva a um relacionamento pessoal a Jesus Cristo, uma orientação pastoral, uma orientação de liderança, um aconselhamento, um gabinete, qualquer coisa que não leva a você a um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, qualquer coisa que não parta de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, não vai edificar a sua vida, não vai mudar a sua vida, não vai levar você para patamares mais próximos e mais altos diante de Deus, não vai. É necessário que a gente se submeta a Cristo, a palavra de Deus. Bem, eu poderia passar o dia inteiro argumentando aqui com você sobre ler a Bíblia, sobre orar, sobre buscar a Deus em jejum, que muita gente infelizmente se equivoca demais com essa questão devocional, né? Não entende o que é consagração, e a gente podia passar o dia inteiro falando sobre isso, mas buscar a Deus em primeiro lugar é ter no coração uma disposição de obedecê-lo. Se você tiver a disposição de obedecer a Deus, você vai ouvir a orientação de Deus, aí você vai obedecendo. À medida que vai chegando para você o entendimento e as orientações do Espírito Santo, você vai: é isso mesmo, Senhor, então eu vou fazer, eu vou agir assim, eu vou mudar isso, eu vou abandonar aquilo, eu vou buscar isso. E você vai ver milagres e graça, você vai conseguir um relacionamento, você vai conseguir uma vida de santificação que você jamais imaginava que você ia conseguir isso de maneira natural, porque você está dando lugar ao relacionamento com Deus, através da sua palavra e através da ação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa continuar meditando nisso. Jesus Cristo, ele faz uma pergunta, fechando a ideia. Ele diz assim: e vocês? Versículo 29 e 30, Jesus disse: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, nós temos o mesmo relato em outros evangelhos, Mateus, Lucas. Pedro diz: tu és o Cristo de Deus, ou tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus então declara a ele que não foi uma declaração humana dele, mas foi o Espírito Santo que revelou. Você não pode saber quem Jesus Cristo é se o Espírito Santo não lhe revelar. Você não pode ter a percepção do reino de Deus se não for o Espírito Santo que revele a você. Como tem uma música que eu escutava, o meu vizinho colocava quase todo dia para tocar, dizia: não tente sozinho, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Não são as pessoas que vão lhe ajudar, não é a igreja que vai lhe ajudar, é o Espírito Santo.
Você precisa se dispor ao Espírito Santo de Deus, andar com Ele, andar em obediência, andar em santificação, buscar a consagração, pedir a ajuda e o auxílio do Espírito Santo para abandonar o pecado. Ah, pastor, mas eu estou numa situação que eu não posso sair e que eu estou sujo diante de Deus, como é que eu vou seguir? Venha em nome de Jesus, o Espírito Santo ele vai lhe ajudar a se livrar disso, a se santificar disso. Disponha-se em nome de Jesus. Deus te abençoe pela misericórdia e bondade do Senhor, que você seja um vencedor em nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de meditarmos na Tua Palavra, que o Teu Espírito, Senhor, ache lugar, ó Deus, no coração de todos nós, a fim, Senhor, de que essa palavra brote, ela germine e ela dê fruto, que a Tua misericórdia seja toda a Tua igreja. Abençoa aqueles que estão cansados, abatidos, caídos, manquejando, Senhor, na vida espiritual, aqueles que estão enfermos, precisando de auxílio, Senhor, precisando de sustento, de manutenção, de uma habitação, que a igreja também, Senhor, seja instrumento para ajudá-los, que o Senhor abra portas também, que seja instrumento para ajudá-los. Enfim, ó Deus, nós todos, Senhor, dependemos de Ti e contamos com a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.